Joel capítulo 3. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Versículo 9. Após a convocação para uma assembleia solene de santo jejum e santificação, o profeta encerrou as palavras inspiradas com mais duas convocações, para o juízo e para a guerra santa. Todas as nações são convocadas para o Vale de Josafá. Não se trata de um lugar geográfico, mas do dia do juízo de Deus, conforme o significado do nome Josafá. O Senhor julga. Podemos dividir o capítulo de hoje em 3 partes: o juízo sobre os ímpios, a batalha final e a restauração do povo de Deus. Há um juízo contra os inimigos do povo de Deus, com base em acusações bem definidas, quando se cumprirá o que está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19. Chegará o tempo em que o clamor do sangue dos filhos de Deus, Gênesis capítulo 4, versículo 10, Apocalipse capítulo 6, versículo 10, atingirá o seu clímax, e o Senhor descerá com sua foice afiada, Apocalipse capítulo 14, versículo 17, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 12. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, quão perto estamos deste momento e que guerra se apresenta bem à nossa frente. Existe um inimigo voraz e cheio de cólera, com hostes malignas, usando todas as suas armas e as estratégias mais baixas a fim de arrebanhar o maior número de pessoas para a destruição. E é contra esses adversários espirituais que temos de lutar, não com armas forjadas por mãos humanas, mas com a indestrutível armadura de Deus. Portanto, é hora de suscitar os valentes do Senhor. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Aqueles que, revestidos de toda a armadura de Deus, resistirão no dia mau e permanecerão inabaláveis. Aqueles que, cingidos com a verdade e vestidos da couraça da justiça, se apressarão em pregar o evangelho da paz, que, embraçando sempre o escudo da fé, não serão atingidos pelos dardos inflamados do maligno, que, tendo a mente protegida pelo capacete da salvação, não darão ouvidos a falatórios inúteis e profanos e às contradições do saber. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Que, empunhando com mão firme a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não temerão defendê-la perante os seus algozes. Aqueles que, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, reconhecerão que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Leia Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18. O vale da decisão não se trata de um momento em que decisões serão tomadas, mas do tempo em que será declarado: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Amados, é tempo de confiarmos no Senhor e crermos em seus profetas de todo o nosso coração. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20. Porque o dia do Senhor está perto e os sinais no céu e na terra já anunciam a chegada do nosso Redentor.
enquanto os ímpios tremerão diante das últimas manifestações. O Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Diante disso, até a mais frágil alma poderá dizer: eu sou forte. Aleluia! Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Salmo 46, versículo 4. De onde sai uma fonte da casa do Senhor, para descedentar os que aceitaram receber de graça a água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Ali serão recebidos os vitoriosos combatentes, que se submeteram ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Deus está suscitando um exército de homens, mulheres e crianças, tal qual os que abalaram o mundo na fé primitiva. Cristãos que, como Paulo, se entregaram totalmente à palavra. Atos capítulo 18, versículo 5. E como Estevão, cheio de graça e poder e do Espírito pelo qual ele falava. Atos capítulo 6, versículos 8 e 10. Pessoas como o carcereiro romano, que com toda a sua casa manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Atos capítulo 16, versículo 34. Que pela graça de Deus estejamos diariamente nas trincheiras do Senhor, e há de ser que naquele dia o Senhor nos dirá: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Oremos, amados. Nosso Pai do céu, este mundo está ficando insustentável em todos os aspectos. Temos enfrentado uma guerra pelo controle da nossa mente. E nós te louvamos, porque mesmo em meio ao caos, o Senhor nos dá o bálsamo da Tua palavra. Como a Tua palavra é preciosa! Mas muitos têm usado as Escrituras sem discernimento e se apegado a sentimentos e emoções, quando a verdadeira adoração é resultado de um culto racional. Ó Senhor, tem misericórdia. Faze de nós Teu exército de oração, e que nossa decisão hoje e cada dia revele naquele grande dia que somos herdeiros do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, exército de oração. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.